Bom, eu acho que agora a memória tá cheia, dá pra... Bom, gente, tô aqui pra estrear esse canal que na verdade não é bem uma estreia, porque eu perdi o meu canal antigo por um acidente, não consegui recuperar. Pra quem já não viu ou viu meu vídeo, né, eu tinha o canal Primo Miséria, que eu falava de finanças, tudo. E eu vou tentar fazer uma coisa bem diferente, né, que eu vou tentar gravar tudo de novo. Não tava tanto vídeo assim, mas tava indo até que razoavelmente bem para um canal de 20 inscritos, os vídeos tava dando uma visualização bem razoável. Então, resumindo, é o meu canal de estreia mais ou menos, né, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz, ele não foi tão bem em comparação aos outros, que começou a performar melhor. Mas eu queria resumidamente tentar contar a minha história e contar meio que a minha jornada aí, né, em relação a dinheiro e finanças e o que eu estava tentando mostrar. Eu vou tentar postar 2 vídeos por dia para poder reter melhor o que eu tinha falado, né? Aliás, reaver, né, o conteúdo e tentar alavancar esse canal aqui. Então vamos lá. Eu vou resumir, eu vou tentar fazer vídeo de 10 minutos mais ou menos. Agora a qualidade está melhor porque o celular formatou e eu perdi tudo que eu tinha. Eu não sei como ele formatou, mas ele formatou. Resumidamente, eu quero ensinar, né, pelo menos os meus passos, os meus erros, o que eu acertei e o que eu errei, para tentar mostrar que não é impossível sair, sabe, do aperto, sair tipo da vida de CLT. Só que hoje muitos canais de finanças falam que praticamente o único jeito de você melhorar de vida é investindo e guardando dinheiro. E isso eu já falo que não é verdade. É bom investir, é bom guardar? É. Mas se você, por exemplo, hoje não tem dinheiro, como que você vai guardar dinheiro? Ou se você hoje ganha muito pouco, tem família, que é o meu foco do meu canal. É exatamente para quem tem família, sabe? Não é porque assim, a maioria das pessoas hoje que faz vídeo na internet, eles meio que vendem isso, uma ilusão. Por quê? Porque a maioria das pessoas que faz isso de guardar dinheiro, de educação financeira, quase sempre é solteiro, mora com os pais ou não tem família. Ou no máximo é a mulher e o homem trabalhando. Então realmente administrar mais dinheiro assim é muito mais fácil do que uma pessoa que é responsável por 3, entendeu? Então, para resumir assim, mais ou menos a minha história, né, para tentar dar um engajamento e tentar depois fazer mais vídeo. Eu trabalhava mais ou menos eu trabalhava de auxiliar, né, de auxiliar de padaria, né? Aí, para vocês verem como que nem tudo, na verdade, tem a ver com esforço também, né? Às vezes tem a ver com sorte, porque eu realmente tive sorte também. Então tentem ver o vídeo até o final, deem like, por favor, nem que vocês nem vejam, sabe? Vejam pelo menos uns 5, 10 minutinhos, porque isso pode mudar a sua história também. Porque hoje, muitas pessoas reclamam muito do CLT, falam que o CLT não vale nada. Eu concordo em partes, mas eu queria inclusive fazer um vídeo separado mais pra frente, que a CLT é um jogo totalmente à parte. Se você souber jogar esse jogo, você consegue sim se dar bem, porque eu conheci muitas pessoas que prosperaram na CLT, mesmo sem formação. Você consegue, dependendo do que você faz, de como você se prepara, né? Então é uma história à parte. Então, voltando ao que eu estava falando. Aí eu entrei como auxiliar de padaria, tudo. Só que antes disso eu já tinha trabalhado inclusive eu já só fazia serviço de padeiro, mas eu fui contratado como auxiliar. Resumindo, com o tempo o negócio foi ficando meio ruim. E assim, o meu patrão que me contratou, ele tinha um restaurante e uma produção. No começo eu estava na produção. Como o negócio começou a apertar, ele começou a perder funcionário, ele me mandou pro restaurante. E bem na época que ele me mandou, eu já estava lá com uns 3, 4 meses, ele tinha uns 30 funcionários e todos eram mais velhos do que eu. Bem nessa época que ele me mandou para lá, ele tava cortando mais funcionário. Então quando eu fui mandado pro restaurante, ele já me avisou que eu estava de aviso prévio. Sabe, todo mundo sabe que quando a gente fica de aviso, a gente não trabalha da mesma forma. A gente falta, a gente não chega atrasado, a gente traz atestado, não tem mais vontade de trabalhar. Naquela época eu era a única renda da minha família. Não tinha muita opção de eu pegar e escolher não fazer, não dar meu máximo. O
Que foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, com um tio meu, que não importa o que você esteja fazendo, dê o seu melhor, dê o seu máximo, mesmo que não esteja... Tem um ditado que diz, né? Que o verdadeiro caráter é quando a gente faz alguma coisa e acha quando a gente faz alguma coisa sem ninguém tá vendo. A gente faz a gente tá fazendo aquilo que a gente faz, aquilo que a gente faz sozinho, quando a gente está em oculto, né, sozinho, é que mostra o nosso caráter. E que sempre a gente tem que fazer alguma coisa como se tivesse sempre alguém muito velho e sábio olhando o que a gente está fazendo. Então, pressupondo disso, eu comecei a dar o meu melhor, em vez de eu pegar e... Eu sou um cara muito religioso também, eu acredito muito em Deus. E eu falei assim, Deus, é sua vontade, né? Você tinha que ser mandado embora, tô lá, eu era o mais novo mesmo. Aconteceu que uma semana antes de acabar o meu ex-patrão chegou e falou assim pra mim: nossa, mas de todas as pessoas que já trabalhou aqui, que estavam em aviso prévio, todo mundo traz atestado, falta, você é o único que em vez de estar desanimado, tá trabalhando feliz. Então assim, olha, mesmo que acontecesse uma coisa, mesmo que não tivesse acontecido o que aconteceu hoje, eu ia tirar o seu aviso e demitir uma pessoa que está dando muito trabalho aqui, mesmo que custe mais caro, porque eu percebi que você está trabalhando e você está se esforçando e você não ligou pro tal aviso. Então, mas para sua sorte, uma pessoa que é bem mais velha que você está aqui, ela pediu a conta, eu não tive muito o que fazer, né? Vai me custar muito caro, mas você pode ficar tranquilo, né? Que eu sei que você tem família, tudo. Poxa, um patrão que pensa assim já é, né? Inclusive, esse foi o melhor patrão que eu tive, apesar de ser um cara meio rígido, tudo, eu aprendi muito com ele. Aí, resumindo, né, já estava com a corda no pescoço, ele falou que não precisa se preocupar. Aí o tempo foi passando e as coisas foram piorando mais ainda. Aí ele tinha 5 funcionários que eram na produção e tinha mais uns 15 lá no restaurante, só que daí ele estava precisando tinha saído mais um padeiro da produção, ele falou assim, você vai lá agora, tinha saído um padeiro e a pessoa que ajudava a limpar. Eu ia fazer o serviço que eu fazia, que era de auxiliar, e eu iria limpar. Então ele me mandou de volta para a produção, né? Beleza. Foi indo o tempo, o negócio... Ele estava atrasando o pagamento de todo mundo, o padeiro lá que ganhava mais, ele estava atrasando muito, o cara já não estava mais aguentando. Eu sabia o serviço de padeiro. Daí eu falava para ele assim, qualquer dia deixa eu... Ele tinha medo, né? Porque os clientes dele eram muito chato. Até que teve um dia que o padeiro faltou. Aí é uma coisa que eu quero falar, que sempre estejam preparados, porque você nunca sabe onde vai aparecer a oportunidade. Vocês nunca sabem aonde vai aparecer a oportunidade. E se eu não soubesse o serviço, eu não sei se ele ia me mandar embora, tudo, porque ele estava tão desesperado. Cara, ele ficou muito feliz. Aí que mora também o pulo do gato para qualquer emprego que eu vou falar. Aí começou a vir o pulo do gato. Eu comecei a ficar sobrecarregado, mas ele gostou do meu serviço. Aí até que ele perguntou, ele começou a ver já que, né, ele começou a ver que o jogo estava mudando, né, porque ele sabia que ele já tinha contratado outros padeiros, tudo dava muito problema. Muitos padeiros, eu não sei porque eles têm vício em droga e bebida, porque é um serviço muito pesado. As pessoas acham que não, mas padeiro é pesado pra caramba. Aí ele começou a ver que ele precisava de mim, e eu percebi isso. Aí ele falou assim, agora que você, né, tá aqui tudo, não é justo você tá ganhando a mesma coisa, né? Então a gente tem que conversar o salário, né? E claro que ele já chutou, ele achou que eu era bobo, né? Ele chutou, tipo, e eu sabia que assim, o padeiro tem um piso, né? Ele pagava o piso, mas o padeiro ganhava muito mais por fora. E eu sabia disso, porque eu conversei com todos os padeiros que estavam lá. Aí ele queria me pagar o salário do auxiliar, que naquela época era uns 1.400, em 2019, eu acho, uma coisa assim. Mais uns 200 pau por fora. Eu falei assim, não, você vai me registrar na carteira com o piso lá, que na época era uns quase R$2.000, e você vai me pagar mais 500 por fora. Aí ele falou, mas então eu falo assim, se você acha que tá ruim, você sabe que eu tô trabalhando muito. Você pega e procura outro, e eu saio daqui hoje, não, mas você não pode fazer assim, porque tá difícil arrumar padeiro, a maioria dos padeiros eu já contratei aqui, não pode. E eu sabia, e outra coisa, saiba o seu valor, é uma coisa que eu quero falar aqui, saiba o seu valor. Eu sabia quanto ele faturava nas minhas costas, olha, eu conseguia calcular assim, ele tinha naquela época uns 20 clientes, Fora que eu ficava depois do meu horário, ele pagava as horas tudo, né? Eu ficava depois do meu horário,
Já chegou a ter caso que eu quase dobrei o meu expediente, eu trabalhava de domingo, eu praticamente não estava tendo folga. Dava para tirar um dinheiro bom, porém me sobrecarregou muito também. Então, quando você sabe o seu valor, eu sabia quanto ele ganhava por mês. Então ele não podia muito que ratear ou querer fazer do jeito dele, porque eu sabia já quanto, por exemplo, naquela época, por baixo assim, se eu for, porque e eu também no começo eu entregava ainda, eu ajudava a fazer as entregas, depois ele contratou um outro carinha para me ajudar, porque eu falei para ele também assim, ó, tá, assim, você não quer me pagar o dobro, porque eu tô trabalhando muito, então você pega e contrata um auxiliar porque eu não tô aguentando mais, eu vou acabar desistindo. Para você ver, quando a empresa depende de você, você dita as regras. É uma coisa que eu vou falar na parte da CLT. As pessoas choram. Quando você é bom, cara, não existe isso. Nunca faça tudo se você pode, sabe, se você está num cargo que você é substituível. E sempre faça as coisas que realmente chamam atenção perto da gerência, nunca perto de líder, porque os líderes, se você é muito bom, o líder vai achar que você vai roubar o cargo dele. Sempre tenta chamar a atenção do dono, do gerente, porque eles são os maiores lá e você vai ser uma ferramenta importante para ele. Esquece de querer se mostrar perto de quem tem o mesmo cargo que você ou quem te lidera, porque você simplesmente, o líder vai fazer de tudo para te apagar, porque ele vai ter muito medo. E sempre tente aprender, por mais que as pessoas não queiram ensinar, fica grudado no quem é superior. Sempre fica grudado no superior, vê o que ele faz, mesmo que eu aprendi o serviço de padeiro assim, para vocês verem como que é sacana, porque a maioria dos padeiros não ensina. O último lugar antes de trabalhar nesse lugar, eu aprendi sozinho, só que eles não gostaram porque eu aprendi o serviço muito rápido. E o que eles fizeram? Eles pegaram o padeiro principal, cataram um cara que era de outro setor, o cara ficou quase um ano ensinando o cara, pessoalmente, e esse cara não me ensinou, porque eu aprendi sozinho, e o cara foi colocado como padeiro e eu não, mas eu sabia o serviço já. E o cara deu problema, o cara fez um monte de besteira, depois se mandaram embora, e eles não quiseram me promover, me mandaram embora depois, mas eu aprendi o serviço, depois eu arrumei isso na padaria. Então, resumindo, quando você sabe o seu valor, cara, já é meio caminho andado. Quando você sabe o valor que você tem, a empresa ela fica escrava, presa a você. Então, as pessoas choram que CLT isso, CLT aquilo, é porque você não é bom funcionário, cara. Quando você é bom funcionário, você faz, por exemplo, você trabalha num lugar que você vende bem, que você não sei o que lá, a empresa vai pensar duas vezes antes de mandar embora, vai conversar com você, poxa, você tem que ir embora mesmo, mas você trabalha... A empresa muda totalmente o discurso, cara. A primeira, entendeu? É uma coisa que eu vou falar, nunca fale mal da empresa, por mais que a empresa seja ruim. Não converse com o funcionário sobre a empresa, por mais que a empresa seja ruim também, porque os funcionários são fofoqueiros, mesmo que eles falem mal da empresa, se você falar, eu conheci funcionário que fala mal da empresa por torto e direito atrás, mas para você falar mal também, para eles irem para a gerência superior falar que você falava mal também. Não confie nos outros. Então não é um assunto que eu vou terminar agora, mas resumindo é isso, entendeu? Aí, beleza, ele aceitou. O salário que era de 1.400 foi para 2.000, com mais o coisa foi para 2,5 pau, com mais os domingos, tudo era quase 3.000. Cara, em 2019 era um dinheiro, o salário mínimo tá 1.400, nossa, 1.000 e pouquinho, cara, era para muito, não era pouco dinheiro não, cara. Eu conheci a gente formada que eu tava ganhando como padeiro. Beleza. Aí o que aconteceu? O negócio tava, né, meu ex-patrão já estava meio que em processo de divórcio, a mulher ia ficar com a padaria e o restaurante, e ele estava só com a produção, não sei o que. Começou a anunciar um negócio para ir vender, foram várias pessoas lá para você ver como que é a coisa, eu acho que é a mão de Deus às vezes também, né? 3 ou 4 caras foram lá ver como que era o negócio, tudo, ele queria o X tanto lá, não deu certo. Até que eu falei assim, não custa nada arriscar, né? Eu tinha 2 anos com ele lá e eu falei para ele assim, ó, você sabe que eu tô há 2 anos com você, né? Você sabe que você vai ter que mandar, logo eu vou ter que sair daqui, né? Que vai tá acabando. Mas, e se eu comprasse? Ele falou assim, mas você tem dinheiro? Mas eu falei assim, e se, por exemplo, sei lá, você me deixar eu aqui por 1 mês, e se eu não conseguir o dinheiro, que ele queria uma entrada, né, tudo, você me manda embora mesmo e você não dá um jeito e não paga a minha multa, né, não sei o que lá. Ele falou assim, pode ser, não sei o que lá, né, se desse errado, beleza. Aí o negócio já estava meio que ruim mesmo, né, eu sabia mais ou menos o que eu tinha que fazer sozinho na padaria lá.
e ele estava sem cliente nenhum, praticamente. Aí eu tinha que juntar 15 mil para poder, para poder comprar um lugar, né, para dar entrada. Então, resumidamente, o que aconteceu? Eu não tinha nada, eu tinha R$ 150 que era o resto do meu salário, não tinha mais dinheiro nenhum. Eu sabia onde um cara lá vendia farinha na época lá. Fui lá, comprei 3 sacos de farinha e o fermento. E aí eu tinha um cliente só ainda, que dava, sei lá, uns R$ 1.000 por mês, uma coisa assim. Só que o problema desse cara é que o cara pagava uma vez por mês só. Isso já é complicado, né? Ele não pagava todo dia, né? Então eu falei, eu vou arriscar, né? Eu fiz lá, ele sabia do meu serviço, ele gostava do meu... E eu peguei esse cara aí. E eu perguntei pra ele assim, né? Não tem como me adiantar essa semana? Por causa que eu assumi o lugar sozinho e eu não tô, sabe? Eu tô meio perdido ainda. E ele pegou e me ajudou. Ele me deu lá o dinheiro equivalente a uma semana. E aí foi assim, eu comecei, eu tinha R$ 150 que eu podia passar fome até, mas eu arrisquei. Nessa época eu não tinha como entregar, né? Não tinha carro, então o meu pai começou a me ajudar, né? Com o carro dele. E meio que resumindo, foi assim, sabe? Eu vou tentar não fazer tudo esse vídeo, eu vou fazer mais um vídeo ainda sobre isso, porque eu quero ver como que vai ser o engajamento. E por favor, vejam até o fim, deixe like, dá uma forcinha, sabe? Dá uma forcinha porque é uma história legal, é uma história que fez parte da minha vida e eu vou tentar fazer a parte 2. Então dê uma forcinha, porque isso pode acontecer com vocês também, porque todo mundo hoje em dia ensina só a guardar dinheiro. Não, vocês têm que saber investir em oportunidade, é muito melhor do que ficar guardando dinheiro. Por causa que aquela de ficar, quando eu ficar mais velho eu vou ter dinheiro, cara, você pode morrer, você pode... Não adianta nada viver uma vida que nem as pessoas hoje minimalista, né? Se priva de tudo, não compra nada, não ajunta dinheiro, não tem, cara, não come direito porque guarda dinheiro, ganha pouco. Isso é totalmente o princípio de uma mente limitante e miserável. É totalmente o contrário de você ser rico. Porque assim, qual que é a vantagem de você ter dinheiro guardado e não desfrutar desse dinheiro? A gente vai morrer, não é? Em Eclesiastes diz bem claramente, né? Que não é nada melhor do que o homem do que poder gozar do que come, do que bebe, de tudo que ele se afadiga debaixo do sol. Ou ainda que adianta a gente juntar, se depois a gente vai morrer, para onde vão os animais? O ser humano é parecido com um animal, né? Que os animais morrem também o ser humano. E sabe-se se o ser humano, a alma do ser humano vai para cima ou vai para baixo, e os animais vai para baixo. Mas não há nada melhor para o homem do que ver os ricos, por exemplo. Não há nada melhor para o rico do que ver o que ele construiu, né? Salomão fala das obras que ele edificou, né? Lá em Eclesiastes 2, que eu edifiquei casas, construí vinhas e tinha árvores frutíferas de todas as espécies e açudes para irrigar as árvores frutíferas que ele tinha, que ele teve servos e servas, cantores e cantoras, que nada que os olhos dele queria, ele se privou de absolutamente nada, mas contudo ele prevaleceu a sabedoria. E ele disse que a melhor coisa para ele era, depois de tudo que ele se fatigava debaixo do sol, era ver aquilo que ele construiu. E é muito isso, embora, né, seja, né, é uma coisa meio narcisista, né? Então é isso aí, gente. E a minha primeira parte aqui, porque eu vou tentar ressuscitar o canal. Por favor, se inscreva no canal. Para quem conhecia aquele canal que era Primo Miséria, que estava indo razoavelmente bem, sabe, comenta, pergunta, sabe, eu quero interação, o que vocês querem, como eu posso ajudar, porque apesar de eu cometer muitos erros, cara, a melhor coisa de ficar velho é a experiência, cara. É a melhor coisa. Então, gente, é isso. Se inscreve, deixa like e vou postar o vídeo.